Fujam! Saiam logo daqui! Hekeran queria gritar para os seus companheiros, mas sua boca não se movia. Este era um adversário contra o qual eles não poderiam simplesmente fugir correndo, mas lutar seria uma atitude ainda mais tola. A verdade nua e crua era que, uma vez que a vanguarda fosse derrubada, a linha de batalha entraria em colapso. Então, quem será o próximo? Claro, todos podem vir de uma só vez se quiserem, mas isso seria muito chato, não? E Mina se virou com o intuito de olhar para Hekeran, que estava deitado no chão do Coliseu. Ele não estava morto, mas parecia que estava. Não havia como salvá-lo das garras do monstro que desafiava toda a lógica, conhecido como Ainzongom. Mas mesmo assim... Seu idiota! Você devia ter me abandonado! Isso era bom senso! Seu idiota! Ela estava brava, muito brava. Idiota, 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 seu idiota! Dirigir ofensas a um homem que tão galantemente se arriscou para proteger seus companheiros não é algo muito digno. Isso foi uma declaração que mostrava claramente a falta de compreensão de Ainz em relação aos sentimentos de Mina, mas como já foi dito, Ainz era um monstro. Tentar fazê-lo entender as emoções de um humanoide seria impossível. Eu sei, ele é um líder bom demais para nós, mas você é um idiota. Por que foi agir por emoção? O quê? Não posso ficar confusa. E Mina pensou isso para si mesma. Ela estava tentando reprimir os sentimentos de uma mulher que queria salvar seu homem. Ela precisava suprimir esse sentimento e abandonar Hekeran. Ela tinha que contar ao mundo exterior sobre essas ruínas, sobre o terrível monstro que a habitava. E dependendo de como as coisas se desenrolassem, elas poderiam até mesmo precisar reunir uma força armada para lidar com isso. Os deuses demônios. Há 200 anos atrás, o rei demônio que devastou o continente deveria ter sido uma criatura como essa. Parecia que os mitos e lendas haviam profanado seu mundo. É claro que era difícil de aceitar uma coisa dessas, mas uma parte dela, no fundo de seu coração, insistia que tudo isso não passava de um pesadelo. Lendas, né? É tão estranho pensar assim. Quem deveria lutar contra esse monstro desgraçado são os heróis, não pessoas como a gente. Um flash de inspiração de repente a atingiu como se fosse um relâmpago. Era isso! Aqueles que lutaram contra os deuses demônios foram os 13 heróis. Eles eram heróis, então o único que poderia lutar contra Ainz tinha que ser um herói também. Traz o Hekeran de volta. Se a gente não voltar no horário estipulado, as pessoas mais fortes do mundo vão acabar com essa tumba. Mas se a gente sair ileso, você pode usar isso para negociar. Veja só. Mais mentiras? Ainz suspirou, um som silencioso, mas o suor que escorria na testa de Mina era genuíno. Eu não estou mentindo. Albedo, existe alguém na superfície que possa ser considerado forte? Não, não há ninguém. Eu acredito que ele está apenas falando mentiras sem sentido. Não, não é mentira dela. A garota que estava atrás de Mina gritou para eles. O aventureiro Adamantina, Momon da escuridão, está lá. Ele é o maior guerreiro de todos. É até mais forte que você. Pela primeira vez, Albedo pareceu perturbada. Ela olhou para Ais com pânico escrito em seu rosto e abaixou a cabeça para ele. Sinto muito, Momon da escuridão de fato existe. Por favor, me perdoe por esse deslize. Ah, sim. Não se preocupe, Albedo. Eu nem percebi. Momon da escuridão, não é? A propósito, ele é... Não, esqueça, não é importante. Ele não pode me derrotar. Ainz estava agindo como um rei demônio até agora, mas a maneira como ele estava dando de ombros sugeria que estava escondendo alguma coisa. Mas exatamente o que ele estava escondendo ninguém sabia. Momon é forte, mais forte que você. Você não vai conseguir nenhuma negociação com isso, então desista. Ainz acenou com a mão preguiçosamente para descartar o assunto. Então, vamos continuar? O tempo para a conversa fiada havia acabado. Art, corra! Robert Dyke gritou e Mina concordou. Isso, dá-o fora daqui. Lá em cima, aquela deve ser a parte externa. Se você voar, tem uma chance de conseguir escapar. Vai ter que fugir sozinha. Nós vamos tentar comprar algum tempo. 1 minuto. Não, 10 segundos. Mas essa é uma proposta bem interessante. Aura, abra a saída. Eu vou conceder essa chance. Tá bom.
Ainz apontou na direção que Roberdijk e os outros haviam entrado. Aura saltou. A parte de baixo de seus sapatos emitiu um brilho e então seu corpo desapareceu. Aura foi abrir o portão. Vá em frente e fuja. Abandone seus companheiros. Qual de vocês mesmo ia ser aquele que ia fugir? Ainz estendeu a mão. Seu rosto esquelético não podia exibir nenhuma expressão, mas pelo seu gesto estava claro o suficiente. Se ele tivesse carne, ela estaria torcida, formando um sorriso maligno. O tipo de sorriso que antecipava com ânsia por ver esses laços de companheirismo se ruindo em lutas internas. Era verdade que os trabalhadores eram diferentes dos aventureiros. Eles formavam grupos baseados no poder do dinheiro e em relacionamentos de utilidade. E em uma situação como essa, as chances de pensar em si mesmo eram uma realidade. No entanto, a Foresight era diferente. Art, fuja agora! Rápido! E Mina então sorriu e continuou. Você tem suas irmãs, esqueceu? Não tem problema deixar a gente aqui. Você já deveria ter feito isso, na verdade. Como eu poderia? Isso é tudo minha culpa. Vendo que Ainz não parecia ter a intenção de atacar imediatamente, Roberdijk caminhou até Art e então retirou uma pequena bolsa de couro de algum lugar perto de seu coração e a deu para ela segurar. Vai ficar tudo bem, mas vamos dar uma surra nesse monstro e depois vamos te seguir. É isso aí. Pode ir separando dinheiro porque as bebidas vão ser na sua conta. E Mina também tirou uma pequena bolsa e a entregou para Art. Agora vai. E pode usar o dinheiro que eu deixei na taberna como você quiser. O meu também. Eu vou acreditar em vocês, então eu vou na frente. Mas é claro, nenhum dos três realmente acreditava nisso. Derrotar esse ser chamado Ainz, cujo poder estava muito além de sua imaginação, era algo que eles não poderiam nem esperar conseguir fazer. Art sabia que esta era sua despedida final. Ela estava sufocando lágrimas enquanto lançava sua magia. Sabe, mesmo que eu te dê a chance de fugir, existem monstros no céu que ainda podem lhe pegar. Ignorando o aviso de Ainz, a magia de voo de Art entrou em vigor. Ela olhou para seus companheiros uma última vez e então voou para o céu sem dizer mais nada. Ah, pode até valer o risco. Bem, é mais rápido e menos cansativo do que correr, não é mesmo? Ainz disse em uma maneira casual e então completou. No entanto, é notável que vocês tenham decidido lutar um pelo outro. Eu pensei que acabaria vendo suas verdadeiras personalidades nojentas. Você nunca entenderia. É porque somos amigos. Sim, morrer para proteger uma amiga não é uma coisa a se lamentar. De repente, um flash de inspiração atingiu Emina. Seus amigos faziam isso, não é? O quê? Eles também fariam algo assim por você, não é? Pois é, o que a gente sente um pelo outro é provavelmente o mesmo que vocês sentiam. Eu concordo. A atmosfera maligna ao redor de Ainz desapareceu como se nunca tivesse existido, e ele continuou em um tom calmo. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Acho que essa frase é do Evangelho de Marcos. Tudo bem se morrermos aqui, mas você entende o vínculo que temos, pois tinha o mesmo pelos seus excepcionais companheiros. Em nome disso, por favor, deixe-a ir. Ainz hesitou por alguns segundos e depois sacudiu a cabeça. Não haverá misericórdia para ladrões como vocês. Tudo o que os espera é sofrimento em cima de sofrimento e mais sofrimento, seguido então pela morte. Mas por causa das vidas que vocês estão dispostos a sacrificar por sua companheira, eu farei uma exceção para aquela garota. Shalltear. Ainz descuidadamente deu as costas para os dois e chamou alguém na área VIP. Não havia chance dele se machucar, sua atitude já dizia tudo. Essa era a dura realidade. Não havia nenhum ataque que eles pudessem usar para causar qualquer dano a ele. Pensar que eles podiam fazer alguma coisa assim seria uma mera fantasia depois de entender a verdade das coisas. Os dois não tinham nenhum método que pudesse ferir o monstro chamado Ainz, mas no mínimo precisavam comprar tempo para a Art fugir. Embora eles não tivessem trunfos para usar, eles ainda tinham que fazer isso. E Mina e Roberdijk trocaram olhares e assentiram. Por outro lado,
lado, a voz de uma garota veio da área VIP em resposta ao chamado de Ainz. Era uma garota humana com cabelos que brilhavam como platina. Embora ambos estivessem cheios de raiva, não podiam deixar de ser cativados por essa beleza, seus olhos atraídos pelos encantos da garota. De repente, a bela garota olhou para os dois. Seus olhos eram de uma cor carmesim extasiante, e Mina sentiu como se estivessem arranhando seu coração. Da mesma forma, para Robert Dyke, ele estava tendo problemas para respirar com a pressão esmagadora em seu peito. Mesmo depois que os olhos da garota os deixaram, Mina e Robert Dyke ainda se sentiam prejudicados. Shalltear, ensine aquela criança o significado do verdadeiro terror. Mostre-a o quão grande é o abismo entre a realidade e o raio de esperança de fuga ao qual ela se apega. Mostre-a a realidade que aguarda todos os que ousam invadir a grande tumba de Nazarick. E depois disso, não lhe cause dor, mas mate-a com a mais profunda e sincera misericórdia. Entendido, Ainz-sama. A garota chamada Shalltear sorriu para Ainz. No entanto, quando Emina viu aquele sorriso, um arrepio percorreu sua espinha. Seu instinto lhe dizia que aquilo era um lobo em pele de cordeiro. Agora aproveite sua caçada. Assim pretendo. Shalltear inclinou-se profundamente para Ainz antes de sair. Cada passo que ela dava reduzia a expectativa de vida de Arte, e mesmo que Emina sentisse isso no fundo de seu coração, ela estava de mãos atadas quanto a isso. Emina e Robert Dyke ficaram incapazes de se mover. Shalltear passou por eles sem dar nenhuma importância, sem lhes dar a menor atenção. Talvez a Foresight pudesse diminuir a distância entre eles e Shalltear se corressem atrás dela, mas ela já parecia muito distante. O que foi? Ainda não vão vir? Já que tem tempo para conversar, tem tempo para lutar. Qual inesperadamente honrado de vocês. Ele não os estava desprezando. O sentimento realmente parecia genuíno. Em resposta a isso, o espírito de luta de Emina se recuperou um pouco. Um momento, por favor. Me responda só uma coisa. O que está acontecendo? Onde está a misericórdia nisso? Clérigo, deixe-me esclarecer uma coisa para você. Em Nazarick, uma morte sem sofrimento é uma grande misericórdia. O véu do silêncio recaiu sobre todos. Eles agora não falariam mais com palavras, mas sim com suas armas. Vamos, Robert. Sim. Com um grito de guerra que não era característico, Robert Dyke tacou seu mangual no rosto de Ainz. Foi um golpe feito com todas as suas forças, e foi precisamente porque ele achou que Ainz não iria evitá-lo que ele colocou todas as suas forças no golpe. E embora Ainz tenha recebido o golpe de força total em seu rosto, ele não reagiu com dor alguma. Robert Dyke seguiu seu ataque, estendendo sua mão nua. Curar feridas médias. A magia de cura foi direcionada a Ainz. Quando expostos à magia do tipo cura, os mortos-vivos sofreriam dano. No entanto, assim como o ataque mágico que Arte havia lançado anteriormente, essa magia também desapareceu diante de uma parede invisível. Emina tensionou a corda de seu arco enquanto gritava, e então soltou uma flecha. Embora Robert Dyke estivesse ao lado de Ainz, ela não era ruim o suficiente de mira para realmente acertar Robert Dyke. Na verdade, em uma distância dessas, era impossível dela errar. No entanto, as flechas atingiram Ainz, mas caíram no chão sem causar qualquer dano. Ainz então desapareceu. Era a mesma tática de antes. Ele usou o teletransporte. Na verdade, não é bem assim. Como esperado, a voz veio de trás dele. Antes que Robert Dyke pudesse terminar de gritar o nome de sua companheira, a mão de Ainz pousou suavemente no ombro de Emina. Não parecia haver hostilidade alguma nesse gesto. No entanto, teve um efeito que eles já tinham visto. Toda a força no corpo de Emina desapareceu e ela caiu no chão. Embora sua mente estivesse totalmente funcional e consciente, seu corpo parecia uma marionete cujas cordas foram cortadas. O que você fez com ela? Robert Dyke fez essa pergunta com uma voz trêmula, enquanto seus olhos iam de Emina para Ainz. O que eu fiz? Nada de especial. Ainz começou a explicar como se estivesse tentando quebrar o espírito de Robert Dyke. Foi quase o mesmo que antes. Depois de usar a magia de parar o tempo silenciosamente, eu me movi para cá e conjurei a mesma magia que usei naquele homem, toque do morto-vivo, e então acabei de tocá-la. Você parou o tempo? Ah, sim.
Contramedidas para impedir que seu adversário pare o tempo são muito importantes em uma batalha, você não sabia? É preciso usá-las quando você atinge por volta do nível 70. Ah, bem, você vai morrer aqui, então no seu caso é basicamente curiosidade acadêmica. Robert rangeu os dentes. Mentira. Se ao menos ele pudesse dizer isso. Se ao menos ele pudesse negar tudo o que esse monstro, esse deus entre os monstros, estava dizendo. O quão bom seria se ele pudesse só cair de joelhos e apertar as orelhas para não ter que ouvir nada. Ele já entendia que Ainz era muito poderoso. No entanto, mesmo considerando isso, parar o tempo e coisas do tipo era algo que não deveria existir nesse mundo. A marcha do tempo era um fluxo que não podia ser dominada ou controlada pela humanidade. O que ele poderia fazer contra um inimigo que era capaz de tal façanha? Cortar uma floresta inteira com uma única espada seria um objetivo mais fácil de se conseguir. Ainz Ongom. Ele era um ser que a raça humana nunca poderia derrotar. Ele era um homem que estava no reino das divindades. Robert Dyke segurou seu mangual com as duas mãos e então sentiu um leve toque em seu ombro. O corpo de Robert Dyke parou de se mover. Ele não precisava procurar saber quem havia feito aquilo. Era Ainz Ongom, aquele ser divino que podia controlar até o fluxo do tempo. Era ele que deveria estar em pé diante dele. Quando foi que ele desapareceu de seu campo de visão? Robert Dyke não sabia. O frio fluindo nele fez ele se sentir como uma escultura de gelo. Sendo assim, qualquer sentimento e liberdade foram retirados de seu corpo. Foi inútil, não foi? E então uma voz gentil que não trazia nenhum traço de inimizade para com Robert Dyke falou. O mangual escorregou através dos dedos trêmulos e caiu no chão. E então Ainz murmurou enquanto olhava para Robert Dyke, que tinha perdido toda a vontade de lutar. Bem, isso foi uma grande perda de tempo. Eu achei que vocês me dariam algum desafio. Foi inútil. Tudo foi inútil. Todas as táticas e truques que ele tentou não puderam causar o menor arranhão a Ainz. Completamente derrotado, Robert Dyke olhou para os pés de Ainz e calmamente fez uma pergunta a ele. Me responderia uma última pergunta? O que eu me tornarei? O quê? Só por ser um usuário de magia divina, você acha que não vai acabar no mesmo estado que os outros dois? Usando isso de premissa, Ainz começou sua explicação. Bem, vamos começar com esses dois. Aura, leve-os para a grande caverna. Gashoku Kochou diz que está ficando sem ninhos. As orelhas do elfo negro se contorceram e seus olhos se arregalaram. Ai-sama, com o Mari, eu posso mandar o Mari no meu lugar, né? Pede pra ele ir no meu lugar, por favor. Ah, sim, tudo bem. Isso, valeu. Vou falar com o Mari. Bem, sinto muito. O destino que os aguarda não é nada bom. Quanto a você, a subordinada que enviei é também uma usuária de magia divina, mas o deus em quem ela acredita é completamente diferente dos deuses que você cultua. Nesse ramo, eu não sei muito bem sobre quem são os 4 grandes deuses, mas já que você é um crente, me diga uma coisa. Vocês têm nomes para eles, mas se são os 4 deuses ou 6 deuses, esses nomes não parecem muito mais que títulos de trabalho, como o Deus do Fogo e o Deus da Terra. Eu estou certo sobre isso? Eu não sei. Entendo. Então eles não são seres transcendentais detentores de poderes inimagináveis. Não, eles não são nada além de grandes figuras do passado que foram deitificadas. Impossível. Escute. Essa é apenas a minha teoria, mas se esse fosse o caso, se você usasse o poder dos deuses para criar sua magia, será que pessoas mortas poderiam fornecê-la a você? Ou melhor, quais são os deuses? Eles ainda existem e o poder realmente vem deles? Como assim? Você já viu os deuses? Os deuses estão sempre ao meu lado. Isso quer dizer que você nunca os viu, não é? Não, quando usamos nossas magias, nós sentimos a presença de um ser poderoso. Esse é o nosso Deus. E quem declarou que essa presença era um Deus? O próprio Deus ou alguma outra pessoa usando esse poder? Robert Dyke recordou-se dos debates teológicos em que participou em sua vida. Não havia uma resposta clara para as perguntas de Ainz. Até hoje, os sacerdotes ainda debatiam calorosamente se essa era a prova da existência dos deuses. Assim que Robert Dyke estava prestes a falar, Ainz o interrompeu. Bem,
Supondo que esses seres superdimensionais que generosamente denominamos deuses para os nossos propósitos existam, eu me pergunto se isso significa que eles eram originalmente sem características. Isso é, talvez eles sejam apenas massas de poder. O que realmente muda são as frequências que usam para se conectarem a eles. Enfim, estamos em um mundo que opera pelas leis da magia. Eu só queria alguém para conversar sobre isso, sabe? Seria engraçado se realmente existissem deuses. Roberdyke não respondeu. Me desculpe, acabei saindo do tópico. Ainda me pergunto se poderei fazer uso dos poderes de seus deuses. E então, gostaria de participar de um experimento humano? Experimento humano? Isso mesmo. Por exemplo, se alterarmos suas memórias e mudarmos a identidade dos deuses que acredita, o que será que aconteceria? Ele é doido. Esse foi o pensamento mais profundo e sincero de Roberdyke sobre a situação, mas Ainz era apenas um morto-vivo. Não existiam tais estranhezas para seres assim. Ainz deu um passo para trás, olhando com profundo interesse para Roberdyke. Esse olhar era o modo como um estudioso examinava um animal de laboratório, e isso fez Roberdyke querer vomitar. E por que você ia querer fazer isso? Para provar que Deus existe, é claro. Que seja. A verdade é que eu quero saber até onde mais eu posso me fortalecer. Quero entender a natureza desse poder e se esses seres que você chama de deuses realmente existem, eu quero saber se eles têm emoções ou pensamentos próprios. Quanto a mim, eu nunca me considerei uma espécie de escolhido. A propósito, podem existir milhares de seres como eu neste mundo. Roberdyke não tinha ideia do que Ainz estava falando. Portanto, expandir meus preparativos militares é essencial. Claro, pode ser que não existam inimigos, ou se existam, nenhum deles é tão forte quanto nós. No entanto, você não acha que o líder de uma organização não deveria ser negligente? Afinal, se descansarmos sobre os nossos louros, provavelmente teremos nossos pés cortados quando menos esperarmos. Então, confirmar a existência de deuses é parte desse plano. Ainz então deu de ombros enquanto terminava seus dizeres.